Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e também uma indicação de leitura. Hoje, a nossa indicação é o livro de John Piper, 5 pontos em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus, que será trabalhado nesse livro. Bom, não é um livro grosso, olha só, um livro bem fininho, uma leitura rápida, tá? Um material publicado pela editora Fiel. A gente tem aqui algumas informações do John Piper, que é um pastor, um pastor batista aí, por muitos anos, né? Então, olha só. A gente tem aqui uma informação sobre o conteúdo desse material. O que John Piper vai trabalhar? Ele vai trabalhar os 5 pontos do pensamento calvinista com relação à soteriologia. Então, para você que quer conhecer o pensamento calvinista de uma forma rápida, prática e de fácil assimilação, eu recomendo esse livro, tá? Muita gente deve estar perguntando, João, mas você segue uma linha arminiana, você já postou aqui vários materiais de linhas arminianas, mas evidentemente que a gente precisa conhecer também todos os pensamentos com relação à teologia, né? Então, tem muitos irmãos que acompanham o nosso trabalho, acompanham o nosso canal, que seguem uma linha calvinista, e a gente também traz indicações de livros aí também com relação ao pensamento calvinista, tá bom? E é um livro que eu já fiz a leitura. Eu lembro que na época eu comprei esse livro junto com outro livro que tratava ou que trata do arminianismo. Fiz uma contrabalança, avaliei de uma forma imparcial e cheguei à conclusão de qual pensamento eu deveria seguir. Então, é uma recomendação que eu faço aí para quem gosta de estudar teologia, tá? Estudar as coisas de uma forma imparcial, tirando o óculos aí da parcialidade e avaliando tudo de uma forma imparcial, tá bom? Então, vamos lá, vamos conhecer o conteúdo desse livro. Então, a gente tem aqui uma folha de rosto, a editora Fiel sempre trazendo ótimas obras, né? Então, a gente tem aqui a ficha catalográfica e a folha contendo o índice, tá? É uma leitura rápida, é um livro aí que tem cerca de 130 páginas. Então a gente tem aqui alguns capítulos, né? Raízes históricas. John Piper vai trabalhar a questão histórica do pensamento calvinismo. Depravação total, graça irresistível, expiação limitada, eleição incondicional, perseverança dos santos. Então ele vai trabalhar os 5 pontos do calvinismo. Depois ele vai trazer aqui o que os 5 pontos significam para ele, no caso John Piper, testemunhos conclusivos e um apelo final. Então, esse é o conteúdo do livro. A gente tem aqui o prefácio, tá? Ele traz alguns subtítulos aqui interessantes. Uma letra muito confortável, uma diagramação muito boa, espaçamento da página excelente, tá? Eu sempre chamo atenção para essas características. Então, aqui a gente vai ter raízes históricas, é o capítulo 1, tá? Inclusive, antes aqui ele traz uma oração, né, para que a gente entenda a palavra de Deus. Achei isso muito interessante. Ele vai trazer aqui a questão das raízes históricas do pensamento calvinista com relação à soteriologia. E quando surgiu essa longa discussão que a gente tem, que nunca tem fim, sobre calvinismo e arminianismo, trazendo aqui uma história de Armínio e o pensamento dos remonstrantes, tá bom? Evidentemente que ele traz dentro da visão calvinista tudo isso. A gente vai ter a teologia bíblica segundo o calvinismo, tá? Trabalhando aqui os pontos de uma forma muito interessante, trazendo alguns outros teólogos também que falam a respeito disso. Ele traz aqui um resumo dos 5 pontos, tá? E aí ele vai entrar num estudo dos 5 pontos dentro da visão calvinista, de uma forma bem simples, de fácil entendimento, para você compreender o pensamento calvinista, tá bom? É importante você estudar não só o arminianismo, mas também o calvinismo, e aí você chegar numa contrabalança, criando esse entendimento aí de qual pensamento é o mais correto, tá bom? Então, ele sempre traz notas abaixo, né? A gente tem o conteúdo do livro e abaixo a gente tem algumas notas de explicação. Então aqui ele vai trabalhar a questão da depravação total, que é o mesmo pensamento do arminianismo, tá? O arminianismo, de uma forma geral, tem o mesmo pensamento nessa questão da depravação total. Então, nossa rebelião é totalmente merecedor de punição eterna. Então, ele vai entrar nesse ponto.
Capítulo 3 ele vai trabalhar a graça irresistível. O arminianismo crê que a graça é resistível e também a gente faz aí um trabalho na questão da graça preveniente também no arminianismo, né? Então, é a visão calvinista, que a graça é irresistível. Então, ele vai explicar, citando base bíblica, né, para esses pensamentos, ou para esse pensamento, perdão. Não é uma leitura cansativa, uma leitura prática. É um livro que não é caro, tá? Então, olha só, os requisitos para a salvação como dons de Deus. Então, ele vai trabalhar aqui essa questão, tá? Na visão dele, na visão calvinista. Então, capítulo 3 vai abordar isso. Depois ele vai trabalhar a questão da expiação limitada. A expiação é a obra de Deus em Cristo na cruz, pela qual ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida do nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós todos os benefícios da salvação. A morte de Cristo foi necessária porque Deus não mostraria uma consideração justa por sua glória se ignorasse os pecados como os varrendo debaixo do tapete, né? Como se estivesse varrendo ele debaixo do tapete sem nenhuma recompensa. Ensino de Romanos 3, 25 a 26. Então aqui ele traz uma explicação, que as duas visões aí, tanto arminiana como calvinista, seguem, mas aí ele vai trabalhar por que, ou o que Cristo realizou, e também quem limita realmente a expiação, né? Então, o papel crucial da nova aliança, ele vai explicar isso aqui dentro da visão calvinista tradicional com relação à expiação. É interessante que ele vai dividindo por títulos, né, por temas, né, uma letra aqui, eles colocaram uma letra um pouco maior, achei isso muito bom. Resgate por muitos, segundo a visão da expiação limitada, não por todos, mas por muitos, Cristo se entregou pela igreja. E a lógica preciosa de Romanos 8, 32, então ele faz uma exegese de alguns textos também com relação a isso. Capítulo 5, eleição incondicional. Diferentemente da visão arminiana, o calvinismo trabalha a eleição incondicional. Então ele vai trazer uma explicação e ele vai fazer uma exegese com relação a isso em Romanos 9, tá bom? Então achei isso assim, interessante. Ele vai trabalhar tudo isso aqui na exegese e na explicação segundo a visão calvinista. Capítulo 6, perseverança dos santos. A gente já está aqui na página 78. Então, ele vai seguir o pensamento calvinista que o cristão, ele de fato, não pode perder e não perde a salvação. Há alguns arminianos que seguem essa linha também, né? Embora também tenha alguns calvinistas que seguem a questão da expiação ser ilimitada, ou seja, Jesus morreu por todos e não só pelos eleitos, mas aqui ele vai seguir uma linha calvinista, que de fato há uma... de fato é impossível o cristão perder a salvação dentro da visão calvinista. Olha só, ele vai abordando temas, citando passagens bíblicas, explicando dentro da ótica dele. Eu fiz a leitura desse livro aqui, se eu não me engano, em 2 dias. Uma leitura bem rápida. E eu uso ele para algumas consultas. Tá? É um livro que ainda eu continuo fazendo consultas nele. Então, capítulo 7, ele vai trazer o que os 5 pontos significam para mim um testemunho pessoal. Então, ele divide por tópicos. Tópico 1. Tópico 2, essas verdades ajudam a proteger-me de brincar com as coisas divinas. É uma opinião pessoal dele, né? 3, essas verdades me deixam admirado de minha própria salvação. Ponto 4. Ponto 5, vocês podem fazer a leitura, pausar o vídeo e fazer a leitura. 6, 7, 8, e ele cita alguns versículos bíblicos, né? 9 e 10. Então, 10 pontos que ele coloca como verdades que para ele, né, que ele aplica os 5 pontos na vida dele, ou ele aplicou os 5 pontos na sua salvação aí. Então, a parte prática, né, de aplicação dele com relação a isso. E agora nós temos testemunhos conclusivos, né? Então ele vai trazer aqui o objetivo dele ao escrever, vai trazer pensamentos de teólogos, estudiosos, né, como por exemplo George Whitefield, com relação à visão calvinista, testemunhos deles, tá? Charles Spurgeon e tantos outros, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais alguma coisa. Então aqui ele ele cita uma frase do Spurgeon, onde coloca aqui o arminianismo como culpado de doutrinas confusas e de agir como um obstáculo a uma compreensão clara e lúcida das Escrituras.
Opinião de Charles Spurgeon, opinião dos calvinistas, a gente respeita, evidentemente, né? Mas o objetivo aqui é mostrar o conteúdo do livro. É um livro muito bom, tá? Não é um livro ruim, não. Um apelo final, né? Então, ele vai trazer aqui um apelo final. E aí, a gente encerra o conteúdo desse livro. A gente tem aqui algumas considerações da editora Fiel, né? Uma editora muito boa também. E encerramos o conteúdo dos 5 pontos de John Piper em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. É a nossa indicação e é o nosso review de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim.